Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente mergulha num texto, assim, fundamental, muito conhecido, o Salmo 1 da Bíblia. Ele é quase a porta de entrada dos Salmos, né? Muitas vezes com aquele título O Caminho dos Justos e dos Ímpios. Exatamente, um texto curto, só 6 versículos, mas denso, muito denso. Pois é, e a nossa ideia aqui é ir um pouco além do óbvio, explorar as ideias centrais e principalmente essa distinção que ele faz, que é muito forte, né, entre dois jeitos de viver e, bom, os destinos que parecem ligados a cada um. Uma dicotomia bem marcada desde o início. Vamos lá, então. O texto já abre falando de felicidade, de bem-aventurança. Descreve essa pessoa feliz, mas olha que curioso, começa falando do que ela não faz. O versículo 1 fala: não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que começar pelo negativo, hein? É interessante isso, né? Porque define a pessoa justa primeiro pela separação, por aquilo que ela recusa fazer. E tem uma progressão aí, percebe? Andar, deter-se, assentar-se. É verdade. Sugere, assim, um envolvimento cada vez maior com o que é negativo. Começa ouvindo um conselho, aí passa a viver daquele jeito e termina, tipo, confortável junto com quem zomba do que é certo. E essas palavras ímpios, pecadores, escarnecedores, têm diferença? Tem sim. Ímpios, geralmente são os culpados moralmente, sabe? Que agem errado perante Deus. Pecadores lembra mais errar o alvo, viver transgredindo. E os escarnecedores são os cínicos mesmo, que desprezam o sagrado. Entendi. Então o homem feliz, ele ativamente evita esse caminho todo. É uma escolha de limites claros, de não se misturar. Então não é só uma lista de não pode, é uma atitude ativa, né, de escolher não se envolver, uma vigilância. Perfeito. Uma escolha de ambiente, de amizades, de conselhos. Mas claro, a felicidade não é só evitar o mal. O versículo 2 já vira a chave para o lado positivo. Diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ah, essa parte é linda. O seu prazer está na lei do Senhor. Essa palavra prazer não soa como obrigação, né? Parece algo bom, que dá satisfação. Mas como assim prazer na lei? A gente às vezes pensa em lei como algo pesado, restritivo. É um ponto-chave mesmo. Lei aqui, a Torá, não é só assim um código de regras. É mais amplo, instrução divina, ensinamento, um guia para a vida. Ter prazer nisso significa que a pessoa vê essa instrução não como um fardo, mas como a própria sabedoria que leva a uma vida boa, plena. Encontra sentido naquilo, sabe? O prazer vem de se alinhar com essa ordem divina que faz sentido, que dá propósito, é o oposto do caos que está implícito no caminho dos ímpios. Faz todo sentido. E a intensidade disso, medita de dia e de noite, isso não é ler por cima, né? O que essa meditação constante quer dizer? Qual é efeito disso? Meditar aqui, a H tem uma coisa quase física. É tipo murmurar, ruminar o pensamento, sabe? Não é só intelectual. É viver com aquilo, deixar que a instrução de Deus entre nos pensamentos, nas decisões, no jeito de ver o mundo. Uau! E de dia e de noite mostra que algo central, constante, essa imersão total vai moldando a pessoa por dentro, fortalecendo, dando resiliência. É como se ela estivesse sempre se conectando com essa fonte de vida e sabedoria. Essa prática é a raiz da estabilidade que vem depois. Que estabilidade! O Salmo usa uma imagem incrível para descrever isso, né? Uma das mais famosas da Bíblia. Versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Que imagem forte, ainda mais pensando no lugar onde isso foi escrito, muitas vezes seco, árido. Exato. A imagem é fantástica. Primeiro, plantada. Não nasceu ali por acaso. Foi colocada com intenção. Isso sugere cuidado, propósito e, principalmente, firmeza. Raízes fortes. Bem diferente de algo que anda por aí superficial. Sim. E segundo, junto à corrente de águas. Esse é o segredo. A água é vida,
Estar junto significa acesso garantido e constante à nutrição, ao que sustenta. Num deserto, isso é tudo, né? Essa fonte constante é a própria lei do Senhor em que a pessoa medita. A meditação mantém a conexão com a fonte. E os resultados dessa árvore, tão bem cuidado, o texto diz: ela dá o seu fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha. E termina com: e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. São os sinais externos dessa força interior, né? Dá fruto na estação própria, ou seja, é produtiva, cumpre seu papel direitinho no tempo certo, gera coisas boas, de valor. Folhagem não murcha. Isso fala de vitalidade constante, de aguentar firme mesmo nas dificuldades, nas secas da vida. Não é uma coisa frágil. Agora, essa parte final me pega um pouco. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido, ou prospera. A gente sabe que nem sempre quem busca viver certo tem sucesso em tudo, né? Pelo menos não do jeito que o mundo vê, tipo, sucesso material. Como a gente entende essa prosperidade sem parecer uma promessa meio simplista demais? Ótima pergunta. Acho que a chave é não limitar prosperidade só a dinheiro ou a não ter problemas. Pensa no contexto do Salmo. O prazer na lei e a meditação constante. A prosperidade aqui parece mais ligada a um florescimento da pessoa inteira, sabe? Uma vida que alcança seu propósito dentro da ordem de Deus. Entendi. Pode ser resiliência espiritual, força de caráter, a capacidade de dar fruto, boas ações, influência positiva mesmo quando as coisas estão difíceis. É ter sucesso em ser o tipo de pessoa que Deus quer. Uma vida alinhada, com significado. Talvez a folhagem que não murcha seja até mais importante que o sucesso externo de cada coisinha que a pessoa faz. É a vitalidade interior que prospera. Boa perspectiva. A prosperidade é mais profunda, então. Ligada à natureza da pessoa, ao alinhamento dela com a fonte de vida que é a lei do Senhor. Isso leva direto por contraste, né? O versículo 4 não deixa dúvidas. Não são assim os ímpios. Pá! Direto. E como eles são, então? Mas são como a palha que o vento dispersa. Nossa diferença é total. A gente sai da árvore forte, com raiz, produtiva, sempre verde, para a palha. A palha. O que essa imagem específica diz sobre os ímpios, além do óbvio de não ter estabilidade? Pensa na palha, motzi em hebraico. É o que sobra do grão depois da colheita e da separação. É leve, sem peso nenhum, sem valor. Não tem raiz, não tem substância. Representa inutilidade, superficialidade. E o que acontece? O vento dispersa. Ela não controla para onde vai, é levada por forças de fora. O vento pode ser as circunstâncias, as pressões ou até o julgamento divino. Não tem direção, não consegue resistir. É a imagem perfeita da instabilidade, da falta de base, da futilidade. A árvore se define pela conexão interna com a fonte. A palha, pela reação passiva ao que vem de fora. É uma imagem bem triste mesmo, essa da palha levada pelo vento, e o Salmo continua, detalhando o futuro disso nos versículos 5 e 6. Diz que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que quer dizer não subsistir no juízo? Não subsistir, Luiacumo, literalmente é não vão se levantar, não vão ficar de pé. No contexto do juízo, mishpat, que pode ser um teste, uma avaliação ou julgamento final, eles não vão ter onde se apoiar. Aquela falta de substância, como a palha, faz com que eles não aguentem o escrutínio. Desmoronam quando confrontados com a verdade ou com as consequências dos seus atos. Entendi. E a segunda parte, nem os pecadores na congregação dos justos, Adat Sadikim, reforça essa ideia de separação final. A congregação dos justos é a comunidade de quem seguiu o caminho da árvore, a comunidade alinhada com Deus. Os pecadores, pela vida que levaram, ficam de fora dessa comunhão. O Salmo mostra dois destinos, duas comunidades separadas. E o último verso, o 6º, parece amarrar tudo, dando a razão por trás desses destinos tão diferentes. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse conhece do Senhor parece muito importante aqui, né? Fundamental. A palavra hebraica é yodeia, do verbo yadá. E isso é muito mais que só saber intelectualmente.
Implica um conhecimento íntimo, de relação, um cuidado ativo, uma proteção. O Senhor não só sabe qual é o caminho dos justos, ele se envolve com esse caminho, acompanha, protege, guia. A firmeza e a prosperidade do justo, da árvore, não vem só das ações dele, mas também dessa relação próxima e cuidadosa com Deus. E o caminho dos ímpios, em contraste? Perecerá. Toved. Interessante que não diz que o Senhor destrói ativamente esse caminho, do mesmo jeito que ele cuida do outro. É quase como se esse caminho, por ser desalinhado da fonte de vida, levasse sozinho à ruína, à desintegração, à perda de sentido. É um caminho que se autodestrói. A falta daquele cuidado ativo de Deus que marca o caminho dos justos deixa o caminho dos ímpios ir para o seu fim natural, que é o nada, como a palha se dispersando. Tem uma diferença aí. Um caminho é preservado pelo cuidado de Deus, o outro se desfaz sozinho. Então o Salmo não está só dizendo, seja bom e você se dá bem, seja mal e você se dá mal. É mais profundo. Está mostrando uma escolha entre se alinhar com uma ordem divina, que traz prazer, estabilidade e o cuidado de Deus, ou seguir um caminho desalinhado que, por natureza, é instável, inútil e leva à destruição. Exatamente isso. É uma visão de mundo com estrutura moral clara. A direção fundamental da vida é se deleitar e meditar na instrução de Deus, versus seguir maus conselhos e viver no erro, tem consequências diretas, inevitáveis e bem diferentes. E a diferença principal está na natureza do envolvimento de Deus com cada caminho. Estabilidade versus instabilidade, valor versus inutilidade, cuidado divino versus autodestruição. Por isso é um salmo de sabedoria, né? Ele estabelece os termos da escolha que a gente vai ver em muitos outros salmos e, na verdade, muitas tradições espirituais. Bom, recapitulando então nossa conversa sobre o Salmo 1, a gente viu esse retrato muito forte de dois caminhos. O do justo, como a árvore forte, cheia de fruto, plantada na beira da água, que tem prazer na instrução de Deus e vive sob o olhar cuidadoso do Senhor. Isso. Boa pergunta. Penso em Jó, por exemplo, ou Eclesiastes, ou mesmo as discussões sobre graça, sobre o sofrimento de quem é justo. Será que o Salmo 1 dá o modelo ideal, a estrutura básica? Ou ele é um lado dessa tensão que outros textos e tradições exploram com mais, digamos, nuances? Como essa visão de uma ordem moral tão certinha se encaixa na bagunça que às vezes é a vida da gente? E na busca por sentido que vai além dessa divisão em dois. Uma pergunta excelente, que convida a gente a colocar a clareza do Salmo 1 nesse diálogo maior sobre justiça, destino, sentido da vida. Ótima provocação para a gente terminar nossa análise hoje. Obrigada pela companhia nessa exploração do Salmo 1.